Estamos aqui, juntos, em Rádio Bíblia. Temos noção da magnitude do pecado? Do peso do pecado? Salmo 38:4 diz assim: Minhas iniquidades passaram por cima da minha cabeça. Como um fardo pesado, elas são muito pesadas para mim. Gênesis 4:13 diz assim: Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Temos noção da magnitude do pecado? Do peso do pecado? Diante de Deus, somos todos pecadores culpados. O pecado nos condena e nos coloca à distância de Deus. A grandeza do nosso pecado não está apenas no número deles, mas na seriedade deles. Apenas um já seria muitíssimo sério. Um pecado é suficiente para pronunciar uma sentença de morte. Um pecado é demais para que pudéssemos pagar a pena. Mas quando se tem noção da magnitude do pecado, quando se manifesta um sentimento de culpa, isso por vezes ainda não implica que já tenhamos nos dado conta da gravidade que o pecado implica. Caim sabia que era culpado, mas em vez de confessar a gravidade do assassinato que havia cometido, ele se concentrou na gravidade da punição que sofreu. Isso mostra o quão pouco ele tinha noção que seu pecado significava para Deus. Em forte contraste, Davi assume seu pecado e declara que não tem condições de arcar. Arcar, não a punição, mas com a própria iniquidade. Sendo um homem de acordo com o próprio coração de Deus, ele teve a percepção que seu erro havia sido um grande desprezo contra Deus. Outro exemplo é Esdras, quando os israelitas se envolveram em casamento com as nações ao seu redor. Esdras se pronunciou usando a mesma expressão que Davi. No capítulo 9 do seu livro, ele diz: As nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E confessa, estamos em grande culpa. Há muitos hoje que, como Caim, tratam o pecado como se não fosse algo sério. Porém, a visão de Deus sobre o pecado não mudou. Somente Deus pode realmente entender toda a magnitude de nossos pecados. E o que ele fez? Ele forneceu uma maneira para que eles fossem perdoados. Ele deu seu Filho Jesus Cristo, que entrou como nosso substituto. Deus o fez pecado em nosso nome. Você e eu precisamos considerar o fato de que se o pecado não fosse assim tão sério, não teria exigido a morte do Filho de Deus. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça não só proporcionou que todos os nossos pecados fossem lavados, todos, mas proporcionou também que agora sejamos acreditados segundo a justiça de Deus nele. No Senhor Jesus? Encontramos subsídios para isso no texto de Romanos 5:20, bem como em 2 Coríntios 5:21. Querido irmão, nós que temos conhecimento desses fatos, não podemos fazer vista grossa ao pecado. Tamanha loucura teria consequências dramáticas, irremediáveis. Meu caro, o que você tem permitido em sua vida? A questão é séria. Acorda! Acorda!